Bom, hoje à noite nós estamos em 4, eu, Elis, Manu e a Kátia. Eu vou me apresentar rapidamente para deixá-los também fazerem o mesmo, tá bom? Eu sou uma mulher de cabelos já grisalhos, eles estão presos do lado, soltos sobre os ombros, presos só na franjinha. Eu uso óculos, sou uma mulher branca, estou usando batom vermelho, rosa bem escuro, e uso uma blusa sem gola, azul escuro. Atrás de mim, há uma estante de livros com a imagem meio desfocada. Manu. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Manu. Eu tenho estatura média, sou magro, estou usando óculos, tenho o cabelo bem curto e estou usando uma camisa social preta. Atrás de mim tem uma parede branca e uma cortina cinza. Vou me apresentar. Sou Kátia, eu tenho a pele parda, eu trago traços indígenas, eu uso óculos também, bem pequenininho, sou magra, uso uma camiseta básica branca e atrás de mim tem um fundo branco com umas borboletas voando. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Elisângela, conhecida como Elis. Eu sou uma mulher parda, com traços afrodescendentes. Estou com o cabelo preso, uso um óculos com armação preta. Estou com um chale amarelo e uma blusa preta, regata. Atrás de mim tem girassóis, representando a nossa IJ. Que legal. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre inclusão, o que significa essa perspectiva dentro do nosso trabalho da evangelização, como é que a gente constrói esse conceito, a gente vai construindo aí algumas reflexões ao longo da noite. Vocês estão convidados e convidadas a exporem, né, as suas experiências, se sentindo bem à vontade para trazer os seus comentários, suas dúvidas, as suas contribuições, tá bom? Mas antes, né, Elis, nós vamos trabalhar juntas com vocês. Amanhã será o Manuel, a Liz e a Socorro, o dia todo, que beleza. E no domingo, a Kátia e a Elis vão trazer também outros pontos para vocês. Bom, vamos perguntar um pouquinho, eu gostaria de conhecer vocês. Quem já trabalha com a evangelização? Que trabalho vocês desenvolvem, se é com a infância, se é com a juventude? Se alguém aqui coordena grupos de evangelização ou de formação? Quem gostaria de falar, pode levantar a mãozinha, se apresenta rapidamente, diz o nome, se quiser a casa onde trabalha, enfim, informações rápidas, objetivas, só para a gente se conhecer. Fiquem à vontade. Qualquer coisa escreve no chat ali também, né? Se é muito tímido. Pode ser também, Manu, bem lembrado, exatamente. A Flávia? Oba! Tá fechado seu som. Oi, boa noite. Eu sou a Flávia, eu moro aqui em Barroso. A minha casa, que eu frequento a casa do Santo Espírito Eurípides Barçanufo, sou evangelizadora infantil, né? E achei muito interessante essa proposta de vocês, que eu já estava pensando a respeito disso, pela dificuldade que eu venho, assim, apresentando lá nessa evangelização, observando a dificuldade de certas crianças, ainda algumas diagnosticadas e outras não, né? E espero, assim, ter bastante conhecimento no sentido, assim, de ajudar, né, nessa caminhada aí da evangelização. Obrigada. Obrigada, Flávia. Seja bem-vinda.
A Laila está colocando que trabalha na juventude, no Centro Espírita Paulo de Tarso, também é coordenadora da IJ lá na casa dela. A Cristiane está agradecendo, está dizendo que é evangelizadora infantil no Lar Espírita Amor e Luz de Minas Gerais. Luz em Extrema, né? Minas Gerais. Que bom. Alguém mais se sente à vontade? É só para a gente se conhecer mesmo, gente. A Ellen também está na coordenação do Manhã Sul. Ótimo, muito bom. Mais alguém? Não? Oh, que povo tímido. Kelly, pode falar. Peraí que eu só abri o som. Então, meu nome é Kelly, eu fico na evangelização aqui em Tamarandiba, Minas Gerais. Ah, que legal, muito bom. Qual a evangelização, Kelly? Infância ou juventude? Aqui está meio misturado, porque depois da pandemia diminuiu bastante, né? Eles estão voltando aos poucos, e aí tem entre 11 e 13 anos, né? Que está uma mocidadezinha, e tem uns pequenininhos também. Aí fica eu e uma colega, a gente com eles ali. Legal, muito bom. A Sara está dando boa noite, Sara. Sou evangelizadora infantil em Patrocínio, Minas Gerais. Sueli, pode falar, querido. Sim, meu nome é Sueli, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais. Eu não trabalho com a evangelização diretamente, mas estou aqui em nome da AME, Uberlândia, e assim, estou mais locada no assistência e promoção social espírita, mas a gente trabalha com todas as áreas, né? Sim. Temos algumas colegas aí da nossa evangelização que certamente vão ainda entrar, não sei se já estão conosco. Mas, assim, com o olhar da AME, para a gente realmente também abraçar essa causa e divulgar, estender o conhecimento que a gente vai alcançar aqui junto com todo mundo. Deixa eu enxugar, né? Que eu não converso muito. Que legal, obrigada. Muito bom, legal, muito legal. Joia, a gente vai trocar muitas figurinhas, né, Sueli? Então. Não, tomara. A Vivian está colocando aqui, faz parte da evangelização infantil, na Casa Espírita Amor e Humildade de Pouso Alegre, Minas Gerais. A Sara continua, ela trabalha com crianças de 5 a 7 anos. Laila, eu não sei se o meu áudio está picotando ainda. Às vezes a minha rede meio que não. Melhorou. Melhorou? Pode ser a tua internet também, tá? Não sei. Mas vai sempre pontuando para a gente aí. Ok. Irene levantou a mão. Tá fechado o seu áudio, viu, Irene? Desculpa. Meu nome é Irene, eu sou aqui do Primeiro CRE, em Uberlândia, e a gente está junto na coordenação da infância. A Sueli, amiga nossa, ela também faz parte da família, né, Sueli? Então, são os 3 departamentos, as 3 áreas juntas. Muito bom. Aqui a gente costuma trabalhar assim, mais conectado com os departamentos, com as áreas, sabe? Então, vamos ver o que a gente consegue, né, apreender hoje, que é tanta informação boa, né? Mas a gente está aqui para aprender e colocar em prática. Obrigado. Boa reunião para nós. Para nós todos. A Adriana está colocando que é da juventude, coordenadora da juventude, né? Faz parte da AME, do CRE da Uberlândia, e atua em muitos anos na evangelização da infância. A Malu está colocando que colabora com a coordenação da IJ 23 CRE. Muito bom, muito jóia.
Obrigada, gente. Celeide, quer falar, querida? Fala lá. Não, só agradecer mesmo. Eu também faço parte da Casa Bezerra de Menezes, São Sebastião do Paraíso, sou coordenadora da infância e adolescência. E gratidão, porque precisa ter encontros assim para a gente se sentir abraçados, né? E agradecer apenas. Obrigada a vocês, né, todos, pela oportunidade de a gente estar aqui juntos, né, Elis, Manu e Catinha. Elis, vamos começar a conversar. Eu vou compartilhar aqui os nossos slides de hoje. E a gente, quando a gente está falando, imagina abrir um espaço de diálogo, não é? Para falar sobre inclusão, a gente sempre se remete à questão de que a gente precisa repensar os velhos paradigmas, para que a gente possa, então, reconhecendo esses paradigmas no nosso dia a dia, construir novas perspectivas, né? E não há como pensar em inclusão que não seja em nós, a inclusão em nós, porque a inclusão ela permeia as nossas relações, não é? Mas em nós, ou seja, a inclusão intimamente dentro de nós, a fim de que nós possamos ressignificar determinadas formas de pensar e de construir relações, essas relações sociais, né? Seja dentro da nossa família, seja no trabalho, seja na evangelização. Essas concepções, elas nos acompanham. E muitas vezes, de forma até muito inconsciente, a gente está respondendo ou a gente está respondendo imediatamente a um acontecido ou a gente está elaborando, né, pensando, compreendendo essas relações de uma maneira diversa, completamente diversa da inclusão, como a gente gostaria. Então, falar de inclusão é que a gente possa, então, reconhecer esses paradigmas, não é? Quando a gente está falando desses paradigmas, a gente imediatamente precisa reconhecer que cada um desses que a gente vai colocar agora para vocês, eles estiveram presentes desde os nossos primórdios, desde quando nós organizamos as nossas sociedades, né? Mesmo ainda na antiguidade, esses paradigmas eles estavam presentes, mas é evidente que a gente precisa reconhecer que quanto mais nós nos moralizamos, quanto mais nós evoluímos socialmente falando, né, intelectualmente falando, moralmente falando, nós vamos, então, depurando essas maneiras de fazer sociedade. E nós nos dedicamos a buscar novas soluções. Então, quando a gente está falando de exclusão, por exemplo, e aí a gente tem esse diagramazinho, tá vendo? A exclusão, o diagrama é sempre esse. A gente tem dentro de um círculo, não é aquilo que estaria como que a gente fala do que denominamos de comum, de um padrão, né? E tudo que foge a esse padrão está fora desse círculo, ou seja, está excluído. A lógica da exclusão, ela é a lógica da eliminação, da negação dos direitos. Então, falar na lógica da exclusão é imediatamente identificar que essa eliminação é mesmo uma eliminação física, não é? Como acontecia na antiguidade, quando os bebezinhos nasciam com algum tipo de deficiência, e eles eram jogados, não é, no precipício para o oferecimento aos deuses, porque eles eram tidos como uma maldição. Então, eles eram jogados, ou seja, eles eram eliminados. Essa é uma exclusão. Mas a eliminação, ela também não está muito distante da nossa sociedade ainda. A gente ainda elimina tanto fisicamente,
quando a gente tem, por exemplo, a indicação, e que alguns médicos ainda fazem essas recomendações, de um feto não viável, por exemplo, os fetos anacéfalos, né? E muito, muito tempo atrás, quando já se conseguia detectar no ventre da mãe, ali pelos meados de 80 a 90, se eu não estou enganada, a síndrome de Down. Então, a criança ia nascer com uma deficiência, e a mulher era orientada, né, a que o feto realmente ele não era viável. E aconteciam os abortamentos. Então, quando a gente, nesse sentido, a gente pratica a mesma coisa que a gente praticou lá na antiguidade. E isso vem mudando, né? Então, o que seria um feto não viável? Né? Essa é uma reflexão importante para a gente fazer. O que é um feto não viável? Mas a gente também elimina socialmente, quando a gente torna as pessoas invisíveis. Isso é uma forma de eliminação. Quando a gente não permite que essas pessoas, elas transitem, né? Elas tenham total condição social de vivenciar os seus direitos. Na verdade, há uma negação estrita de direitos. Então, o direito à alimentação, à escolarização, à habitação. Quando a gente vê os nossos irmãos sobre as marquises, aqueles irmãos, eles estão excluídos. Eles não são segregados, não. Eles estão excluídos. E eles estão excluídos exatamente porque todos os direitos deles estão sendo negados e eles estão invisíveis. Essa é a lógica da exclusão. Elis, querida, se você quiser comentar ou pontuar, você, Catinha, Manu, não sei se conseguiu, porque Manu tinha trabalho, tá, gente? Então, mas fiquem tranquila, Aninha, tá? Beleza, pode ir, qualquer coisa. Levanta a mão, tá? Tá bom. Só que eu não estou vendo vocês, tá? Aí vocês... alguém levantou a mão. Fica tranquilo. Ai, Manu, tá aí. Já eu saio, gente. Desculpa. E aí, o segundo paradigma que a gente vem conversando sobre ele é o paradigma da segregação. Segregar é distanciar socialmente, mas distanciar de uma maneira forçada. Ou seja, a gente, para manter o status quo social, a gente achata quem está na base da pirâmide, fazendo com que essas pessoas permaneçam lá. Essa é uma maneira de segregar. Para que a gente possa manter uma determinada pequena parte da sociedade mantendo o poder, por exemplo, político, econômico, intelectual sobre o resto. Então, isso é uma maneira de segregação. E ele está tão intimamente ligado ao nosso dia a dia que a gente não imagina o quanto a gente repete isso e instaura maneiras muito, vamos dizer assim, eu não quero dizer superficial porque não é essa palavra, mas ela é muito limítrofe, sabe? Que você não consegue perceber o limite entre a segregação e a inclusão. Sutil. A gente acha que isso, perfeito, Manu, sutil. A gente não percebe. Então, segregar é exatamente isso. Olha lá como é o diagrama, o esquema da segregação, né? A gente permanece com aquela parte maior, que a gente chama de comum, aquilo que está dentro do padrão e da normalidade. Enquanto os outros, né, agora que estavam soltos, ou seja, excluídos, eles agora estão achatados, eles foram colocados em determinada parte da sociedade, mas fazendo simplesmente fora. É como se fosse uma sociedade à parte.
Eu costumo dizer que a segregação, por exemplo, ela está muito presente de quando nós, apesar de ser algo positivo, mas quando a gente começou a elaborar, por exemplo, os institutos especializados, então a gente não permitia, porque a escola não era para todo mundo, então a gente segregava. Para que a gente pudesse garantir o direito à escolaridade, então a gente abre espaços fora da escola para que as pessoas, por exemplo, com deficiência pudessem estar. Mas elas nunca tiveram o direito de caminhar, não é? Na sociedade, ir e vir plenamente. Então, esses direitos eram garantidos, mas o direito de ir e vir pleno ainda não. Por isso, eles estão segregados. Vocês percebem? Então, aquele nível, não é? De formatação. Então, estão à parte. É um distanciamento social forçado. No primeiro, na exclusão, a gente nem olha, a gente torna o outro invisível. Agora, aqueles que a gente imagina dentro desse paradigma, que sejam os diferentes, são vistos, mas não lhes é dado o direito da livre participação. Depois a gente vem com a integração, que foi um outro salto dentro da sociedade, e a gente vem caminhando e tentando organizar essas relações sociais de uma outra maneira, né? Quando a gente chega na integração, no paradigma da integração, no próprio esquema, vocês percebem que ainda permanece o espaço grande para o padrão social aceito, mas a gente dá entrada naquilo que a gente chama de diferente. Muito embora ainda na integração não ocorre o pleno exercício social. Se reconhece o direito, se reconhece agora que não está mais fora desse comum, está dentro do comum, mas a lógica da integração é a normalização, é o capacitismo. É o fato de... O que seria a normalização? O fato de a gente agora coloca para dentro dos espaços sociais, mas ao invés do espaço social se adequar à necessidade específica, é exatamente o contrário que ocorre. Olha, tudo bem, você vai participar aqui, né, dos nossos espaços, mas você que vai precisar se organizar, porque o espaço que a gente tem é esse. Espaço de uma maneira geral, espaço físico, espaço social da relação, né? Então, é a gente chegar numa escola, a pessoa com deficiência consegue chegar na escola regular, mas não tem rampa, mas não tem acessibilidade, pedagógica. Não, você está aqui, a gente está te dando direito, mas você tem que se virar. Ou seja, a normalização permanece. A gente concorre para que, se você é diferente, o problema não é nosso. A dificuldade é sua, é você que não é normal. Essa é a lógica da integração. E vem o capacitismo, que as meninas vão falar muito bem amanhã, mas a lógica do capacitismo é quando a gente coloca a pessoa com deficiência num lugar que é um lugar sempre de incapacidade. E a gente coloca o outro na situação de menos-valia. Você não consegue fazer isso. Imagina uma pessoa com cegueira usar o computador, nunca vai conseguir.
uma pessoa, um usuário de cadeira de rodas, numa maratona? Nunca. Jamais. Como é que isso é possível? E o contrário, quando a gente vê, não é, o grande esforço de se ultrapassar os limites, como qualquer pessoa, nossa, jamais imaginei que essa pessoa, que incrível essa pessoa. Isso, por incrível que pareça, é a lógica do capacitismo. Isso é capacitismo, na verdade, né? E, finalmente, a gente chega na inclusão. Esses são 4 paradigmas, né? A gente já coloca ainda os 5 na perspectiva de que, a partir da inclusão, quando a gente consegue naturalizar a diversidade, então, a gente imagina que ser diferente é humano. Ser diferente é humano. Não há um humano que seja homogêneo, igual a um outro. Não há. Isso não acontece. E essa lógica, ela vem sendo reformulada, né? O fato da homogeneidade, por exemplo, das salas de aula, a capacidade das pessoas, o que se espera do outro dentro do trabalho, as metas que precisam serem vencidas no trabalho corporativo, por exemplo. Todo mundo tem que ir na mesma velocidade. Isso não existe. E essa é uma lógica que vem a partir da Revolução Industrial, a segunda, até aqui. Então, nós fomos muito tecnicistas, né? Nós aprendemos baseado numa condição de que cada um faz uma coisa, nos desrespeitando enquanto a diversidade, as habilidades, a criatividade que a gente tem, porque a gente não precisa fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Muito embora nós tenhamos a mesma função, mas nós somos pessoas diferentes. E consideramos, a partir disso, formas diferentes de elaborar tudo, de pensar, de buscar, de viver a vida, de nos relacionarmos. Então, quando a gente está no paradigma da inclusão, a gente começa a naturalizar essa diversidade, a lógica da naturalização da diversidade, e a garantir os direitos enquanto igualdade, pensando em igualdade, que é diferente de equidade. Então, garantir os direitos não quer dizer dar a mesma coisa para todos. Quer dizer garantir os direitos de todos a partir do sujeito, da necessidade do sujeito. Então, a escola, para mim, é diferente do que precisa ser para a Kátia, para a Elis, né, para Igor. A escola é uma só, mas em se tratando de aprendizagem, por exemplo, é diferente. Eu vou para a escola com outros patamares, de outras situações, outros olhares, outras necessidades. Muito embora vá aprender a mesma coisa que todo mundo, mas eu não aprendo da mesma maneira. Então, essa é a lógica da inclusão, que se destaca, né, que se diferencia completamente do que a gente tem visto, por exemplo, na própria integração. Quando a gente está falando de inclusão, e a partir daqui, a gente espera que a gente possa construir, então, um outro paradigma, que é o paradigma de aprender e ensinar diversidade. E a lógica de aprender e ensinar diversidade é a lógica da colaboração, da empatia, da alteridade e da equidade. Quando a gente vai de um esquema para o outro, do 4 para o 5, qual a diferença que vocês veem nesses 2 diagramas aí? O que é que vocês veem? Pode pôr no chat, pode falar rapidamente, vocês quem decidem.
Gente, eu não sei ler mentes. Não conquistei isso ainda, o meu espírito não chegou nessa situação. Querem ajuda? Vamos lá. Olha lá. O 5 realmente é uma inclusão. Por quê, Laila? Porque eu acredito que no 5, o indivíduo ele é realmente valorizado, ele é visto, né? Ele passa a fazer parte realmente dos acontecimentos, né? Tendo, ai gente, aprendendo, contando como indivíduo, né? Ele está sendo contado como indivíduo. Massa, muito legal. A Malu está dizendo que não existe mais grupos diferenciados, mas todos somos únicos e diversos uns dos outros, exatamente. Então, na inclusão, você percebe que aquilo que a gente acha que chama de comum ainda está presente, não é? E aquilo que sai do chamado padrão, da normalidade, está ali pulverizado entre todos. Isso é inclusão, ótimo, perfeito. Mas quando a gente vai andando mais e que a gente, à medida que nós formos desenvolvendo essa capacidade, né, de naturalizar a nossa diversidade, nós não vamos mais encontrar o que é comum, porque nós vamos representar, né, nós vamos ver a própria diversidade aqui. Muito bom, muito bem. E quando a gente está falando de igualdade, alguém levantou a mãozinha? Não existe separatismo. Só batendo palma. Ah, tá. O incluído, que Elis, como é que diz aí? O incluído é o agente de mudança, né? Daí a Flávia Freitas coloca que não existe o separatismo, e a Sueli Dantas, o incluído é o agente de mudanças. Perfeito. Por quê? Porque agora a gente tem espaço de diálogo, a gente pode falar. Aquilo que estava invisível está agora, emergiu, e agora pode dizer, este é o meu lugar, o lugar que me colocam é este, mas esse não quero este lugar, o meu lugar pode ser diferente. Só a partir deste diálogo é que a gente muda a sociedade, porque a sociedade, as nossas relações sociais, elas são formadas, elas são formalizadas a partir desse diálogo. Quando a gente consegue dizer a sociedade que eu gostaria de ter, a sociedade que eu gostaria de viver, qual é? E não apenas isso, quando nos é dado o direito de contribuir e de construir verdadeiramente a sociedade que queremos. Não é? Então, quando a gente está olhando e a palavra igualdade, quando a gente está falando de inclusão, a gente precisa ter muito cuidado com ela, assim como a palavra diferença. Porque quando a gente vai falar de diferença, particularmente, a gente acaba imediatamente puxando um outro antagonismo, não é? Ou seja, diferente. Se algo diferente existe, então algo que é igual, semelhante. Então, nós estamos classificando essa lógica, que é uma lógica que perdura conosco e que ela não é muito apropriada para repensarmos as nossas relações. A gente poderia trocar, se a gente pudesse fazer um vocabulário mais adequado, não é? De diferente para diversidade. Porque diversidade não existe um oposto. A diversidade, ela já diz tudo. Igualdade, né, na forma igualitária, ela também precisa ser repensada. Nessa figurinha que vocês estão vendo, né? Ela, na verdade, é composta de duas figuras, de dois pontos,
janelas. Então, uma primeira figura são 3 pessoas, elas estão diante de um cercado, né, de madeira e assistindo um jogo de beisebol. Cada uma tem um caixote sobre si, abaixo de si, dando apoio para a visibilidade do jogo. Então, tem uma pessoa, um adulto, tem o que a gente poderia chamar de um garoto, um adolescente e uma criança. Então, obviamente, eles têm tamanhos diferentes, mas cada um igualmente ganhou o caixote. Na verdade, quando a gente está falando de equidade, a gente está falando de uma necessidade apropriada, um recurso apropriado para a necessidade de cada um. Então, quando a gente está pensando na acessibilidade, por exemplo, a gente precisa ver que recursos e que ampliados ou não aquela necessidade precisa para poder plenamente transitar na sociedade, exercer os seus direitos. Então, o adulto, evidentemente, na segunda figura, não necessita do caixote. Já o garoto, que a gente chama de adolescente, precisa de um para poder ver tranquilamente o campo. Já a criança, não. Necessita de mais recursos para poder ter o mesmo direito de olhar o campo, né? O jogo acontecendo. Então, aqui que a gente fala, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente imediatamente precisa lembrar do conceito de equidade. Falar de inclusão é falar de equidade, não é? E é Mantuan, num livro bem fininho, que chama Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer, que ela cita uma outra autora, Santos, e ela diz o seguinte: é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. É muito legal, né? Olha lá. A gente tem o direito de ser diferente, desde que essa diferença não descaracterize a gente, né? Mas a gente tem o direito de ser igual quando essa diferença ela não nos inferiorizar. Então, se a gente olha para o outro com um olhar de inferiorização, não está correto. Não é legal. Alguma coisa está acontecendo aqui. O que é o meu olhar? Se é de inferioridade, então eu estou colocando nele um rótulo de diferente. Já saí da inclusão. Já saí do paradigma da inclusão. Ok? Quando eu olho para o outro e vejo que ele pode ser assistido como qualquer outra pessoa, eu posso estar desrespeitando a necessidade específica dele. Nenhuma pessoa com cegueira é igual a outra, como surdo não é igual ao outro, como TEA não é igual ao outro, como um TDAH não é igual ao outro. Então, essa diferença, ela precisa ser levada em consideração, respeitando a lógica da equidade. Mas precisa ser levada em consideração a igualdade enquanto ser social. De novo, a equidade. Vocês percebem? Então, é uma balança cujo fiel é a solidariedade. Não pode estar nem para cima, nem para baixo, né? Elas precisam estar com o fiel da balança, sempre no justo. Quando a gente está falando da perspectiva inclusiva dentro da nossa evangelização, os nossos documentos orientadores para a ação evangelizadora
tanto da infância quanto da juventude, vai nos dizer que a evangelização ela pressupõe, em sua essência, a dimensão inclusiva. Óbvio, porque, continua o documento, como perspectiva de garantia da igualdade de oportunidades e do reconhecimento da singularidade de cada ser humano, ainda mais marcante quando nos remetemos à realidade do ser espiritual. Na evangelização, a gente parte, então, até aqui, a gente está falando apenas do ser social, do ser material, do humano material. Mas agora a evangelização vem dizer para a gente, existe um outro aspecto que a gente não pode desconsiderar, é o ser espiritual. Olha lá. Se antes a gente já percebia que existe toda uma diversidade, quando a gente vai, então, colocar o nosso olhar, o nosso entendimento acerca do que somos, não é? Como seres imortais, para onde o nosso olhar segue? Que compreensões a gente vai conseguir se dar? Então, dentro disso tudo, por que nós somos assim tão diferentes? Eu vou abrir a fala para vocês. E aí, o que é que vocês acham? Por que é que a gente é tão diferente? Lá vou eu de novo, já que ninguém fala. Oba! Muito bem, Laila. Eu acredito, né, que cada um tem uma personalidade, né? Cada um tem a sua maneira de ser, de viver. Eu acredito que se nós formos ouvir cada uma das pessoas aqui, cada uma vai dizer que é de uma forma diferente, né? Talvez nós nos possamos encontrar alguma coisa no outro muito parecida conosco, né? Mas nós nunca vamos ser iguais, né? Agir da mesma maneira, viver da mesma maneira, nenhum de nós é igual ao outro. Muito bom, obrigada, Laila. Mais alguém gostaria de falar? A Cristiane escreveu um monte de coisa, que legal. Então, mas quando essa inclusão é viável, quando a deficiência é leve, porque há autistas que gritam incessantemente, se debatem, etc. Na evangelização infantil, na casa espírita, só vejo condições de receber as crianças com autismo leve, por exemplo. Na prática, pode ser muito complicado. As legislações já existem, mas na prática precisaríamos de um aparato de profissionais adequados. Eu gostaria de saber lidar melhor com o deficiente como evangelizadora. Eu também. Porque todo dia é diferente. Porque, na verdade, quem me ensina a ser inclusiva é o outro. É o outro que vai me apontando para onde a gente vai seguir juntos. Eu posso previamente saber. Lógico, isso é imprescindível. Mas não existe uma receita de bolo. Mas sabe o que é muito legal nessa história toda? É que a gente está constantemente aprendendo. Legal, né? Faz parte. Como diz Elis, faz parte. E a Cris, porque cada um trilhou caminhos próprios e isso que enriquece nossas relações, verdade. A Vivian, porque cada um está no seu processo evolutivo, uns mais adiantados que outros. Muito legal, gostei da participação. Mas, Cris, se preocupa não, a gente vai falar bem muito sobre isso daqui a pouco. Tá bom? Bom, gente, então, vamos ver um vídeo para a gente poder perceber por que a gente é tão diferente, né? Olha lá. Sim, somos diferentes. O som? Aninha, começou, mas parou. Tá, fui eu. Tá? Tá com som, sim, pode mandar. Sim, somos diferentes.
Mas é isso que nos torna iguais. Porque somos todos únicos. Cada um com a sua digital, cada um com seu nome, com a sua história, cada um com a sua própria língua. Afinal, é da nossa natureza ser diferente, ter gêneros diferentes. É da nossa natureza buscar desafios diferentes, viver experiências diferentes. É da nossa natureza ter habilidades diferentes, ter sonhos diferentes. E todos somos capazes de conquistá-los, cada um do seu jeito, mas com o mesmo valor, com o mesmo respeito, a mesma alegria, com a mesma força de vontade, com a mesma capacidade de vencer, com a mesma garra, com o mesmo poder de superação e com os mesmos direitos. Porque para a vida, todo mundo é igual, diferente. E aí? Por que será nós somos tão diferentes, né? O vídeo vem mostrando para a gente como a diversidade humana ela estrutura o próprio mundo que nós fazemos. Nós alimentamos e somos alimentados pela diversidade uns dos outros, né? Esse de fato, assim, a grande dinâmica da vida. Sem essa diversidade, nós não teríamos chegado onde estamos. Quando nós fomos submetidos, por exemplo, a chamada século das trevas na Idade Média, nós éramos absolutamente, incontestavelmente oprimidos em nossos pensamentos criativos, na diversidade, na maneira de viver a vida, de ver a vida, de escolher a vida que queríamos e que desejaríamos ser e viver. Por que a gente chama aquele século de século da escuridão? E para o seguinte, o século das luzes, o iluminismo, onde foi uma profusão, não é? Da ciência, onde surge aí o próprio espiritismo e tudo mais surge. Porque nós nos demos a condição de, a partir de nós mesmos, da nossa própria criatividade, da nossa própria diversidade, transformar a vida, transformar o mundo. Nós não tínhamos mais a obscuridade da ignorância. Olha só. Então, essa diversidade garante que o mundo continue girando a favor, não é, da grande lei da vida, que é a evolução. A evolução só se faz pela nossa diversidade. E a Leon Denis que diz que vai um problema do ser, do destino da dor. Cada encarnação encontra na alma que recomeça a vida nova. Uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho e seu poder de assimilação. Então, todas as vezes que reencarnamos, reencontramos cultura diferente. Nós somos seres que estamos agora inseridos dentro de uma condição histórica e cultural, social, atualizando-nos e atualizando o próprio mundo. A família onde estamos, o trabalho, olha lá. Primeiro porque trazemos dentro de nós uma enorme bagagem. E que essa bagagem, como ela não está encerrada, acabada, ela é necessário que dentro desse mesmo meio onde nós reencarnamos, nós permanecemos completando todas as habilidades, fazendo emergir outras, não é?
e retificando aquelas necessidades que necessitamos, que necessitam serem revistas. Elis, meu bem, com você. Vou passar, você vai me dizendo agora. Vai lá. E é por isso que Kardec, a gente vai na obra, né, da codificação, e Kardec ele já traz lá no Livro dos Espíritos a questão 804, onde ele coloca, ele faz a pergunta e os espíritos respondem. Deus criou iguais todos os espíritos. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade que procedem à vontade, que é o livre-arbítrio, né? E quando a gente tem esse olhar da imortalidade da alma, faz toda a diferença quando a gente busca a parte da inclusão. Porque nós já somos, as experiências que nós tivemos que nos fazem ser diversos, né? Culturas que nós vivenciamos, o que a gente traz na nossa bagagem, que acaba tendo esse grande repertório de diversidades, né? Pode passar, Aninha. E aí, ainda lá, ele coloca assim, ó, a variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E assim, cada um tem um papel útil a desempenhar. E isso a gente vê num trabalho, nosso próprio trabalho, na nossa própria casa, né? A gente, quando mora, divide a casa com outras pessoas, cada um tem uma aptidão. Às vezes você não gosta de fazer comida, mas outra pessoa adora. Mas ela detesta lavar louça, né? Então, essas aptidões diferentes, elas fazem com que a gente vá aprendendo um com o outro, para que a gente possa também, nesse processo evolutivo a qual estamos, ajudar Deus nesse processo social de progresso dos espíritos e do nosso próprio, né? Por isso, quando a gente fala em educação, e a gente sabe que a reencarnação é um processo educativo e pedagógico, a gente fala uma mão dupla de aprendizagem. A gente nunca só ensina, a gente ensina e aprende com a diversidade. Por isso, quando muda as concepções, né, e a gente, às vezes, como nós temos, se fosse fácil mudar a concepção, gente, a gente deitava e acordava diferente. Não é? Às vezes eu falo assim, eu queria tanto ser organizado em todas as áreas, né? E não é bem assim, são processos. Então, as concepções também são processos sociais, as quais a gente vai vivenciando. Se a gente for pensar hoje, a gente pensa igual a 10 anos atrás? Não. A gente, eu acho que não pensa igual nem há um ano atrás. E depois da pandemia, muitas concepções que nós tínhamos em relação até à internet já mudou, não é? A gente tinha um preconceito com a internet. Hoje nós estamos aqui virtualmente falando. Coisas que antes da pandemia a gente faria essa formação presencial. Eu teria saído de Londrina e estaria aí, a Kátia saía do Pará e estava aí, a Aninha tinha saído lá de Pernambuco, estava aí, e o Manu de Mato Grosso do Sul. Hoje, a pandemia nos possibilitou uma nova mudança de paradigma. E é por isso que falar de inclusão e falar de concepções é tão importante, porque a cada evolução e cada roupagem que a gente vai vendo na própria obra da codificação, a gente vai mudando e ampliando esse olhar, que somos diferentes, sim, somos diversos, não diferentes. Somos diversos, temos vivências diferentes, né? Vivências diferentes e diversidade em todo o processo. Pode passar, Ninho. E aí, o Leon Denis, também outro maravilhoso, ele coloca que cada vida realiza um progresso. Cada progresso aumenta o poder da alma e aproxima do estado de plenitude, dizendo para nós que nós estamos num processo evolutivo, que não é do dia para a noite, como eu falei, mas é um processo que a gente vai galgando aos poucos, porque a gente vai mudando concepções, né?
E cada vez que a gente muda a concepção de tornar mais próximo do outro, a gente está entrando nesse processo do estado de plenitude, né? Então, a gente vai colocar, a gente é mais inclusivo hoje do que há 20 anos atrás. Pode passar, Aninha. E aí, eu falo que Kardec, assim, a gente conversava durante o processo, e aí eu falei para a Aninha o seguinte, ele é tão maravilhoso que Kardec, ele se preocupou com algumas questões. Então, lá na 371, ele pergunta se tem fundamento, opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior. E aí eu faço uma ressalva do termo. Cretinos e idiotas eram termos usados na época de Kardec. Nós vamos encontrar outros termos, como deficiência intelectual, que também já foi deficiência mental, mas hoje ela já está migrando para um outro patamar que vai estar dentro dos transtornos. E aí a gente fala desse termo porque quando a gente usa qualquer referência, a gente conserva o vocabulário original. Então, o vocabulário da época era esse. Mas hoje a gente estaria falando da deficiência intelectual. Pode colocar a resposta dos espíritos? Os espíritos falam, não, eles têm alma humana, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar. E isso faz toda a diferença. Entender que esse processo da deficiência é essa roupagem atual, e que na roupagem esse espírito não se expressa. Até porque ele está com uma limitação física. Hoje entende-se que a deficiência intelectual ela é uma limitação neurológica, por isso que ela está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Com essa mudança de paradigma, a gente vai mudando também as concepções e os vocabulários, né? Então, Kardec fala que não, ele afirma para nós que eles estão nessa experiência temporária, né, dessa encarnação. Deixa eu passar, Nina. E aí, Kardec, na outra obra da codificação, que é O Céu e o Inferno, né, ele vai falar, eu ia falar Gênesis, mas é porque na Gênesis, na última mensagem, ele fala dos são chegados os tempos. E nessa os tempos, né? Tá certo, né? Isso. E nessa última mensagem, ele vai falar dessas diversidades de espíritos que a gente vai estar recebendo, né? E que necessitam dessas experiências, né? E que ali no Céu e Inferno, Kardec também, esse espírito Charles sente, era um deficiente mental, e ele faz, na época, uma evocação a ele, a encarnado ainda. E Kardec pergunta... Desculpa, Elis, era uma criança de 13 anos, né? É. E aí, o Kardec, com muito cuidado, pergunta se pode evocar o espírito, porque ele está encarnado. E a resposta para Kardec foi que sim, porque ele estava de tal maneira ligado ao corpo, com tanta sutileza, que ele poderia vir a qualquer momento, sem problema. E foi o que aconteceu. Ele é evocado, né? E pergunta-se a ele. Pode ir, Liz. Em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade nesse mundo? E o espírito responde, certamente, sinto bem o meu cativeiro. Né? Quando o vosso corpo dorme e o vosso espírito se desprende, tende as ideias tão lúcidas quanto se estivesse no estado normal? Quando o meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. E aqui eu vou fazer uma ressalva, porque eu trabalho com a deficiência intelectual numa instituição. E às vezes a gente tem espíritos que estão no processo de prova, que não mexe nada no corpo, né? Mas que você sente quando você fala o olhar daquele espírito de gratidão. Em compensação, eu tenho também, da mesma forma, com a mesma deficiência parecida, com as mesmas limitações humanas, alguns espíritos no processo extremamente de revolta, né? Então, para mostrar a individualidade,
que cada um traz. Nós somos muito diversos e individuais. E aqueles espíritos que aí estão nas provas, né, como nós todos, eu sempre coloco que nós também estamos, mas a dificuldade que a gente tem através da doença, né, através de outras formas, as limitações. E eu sempre digo nessa fala aqui que a gente não está isento de se tornar um deficiente. Nós, na idade que estamos, podemos ter um AVC, podemos ter uma diabetes descontrolada, podemos ter várias intercorrências que nos tornam deficientes, se tiver, assim, previsto na nossa programação e se nós, assim, precisarmos passar por isso, né? Então, a gente vê que a beleza da criação, quando Deus nos cria e faz o processo da reencarnação para que a gente possa fazer esse processo evolutivo. E aí também tem de uma cega, Françoise Verne, eu não sou muito boa em outras línguas, tá? Então, vai lamar no português, mas ela era uma cega que já tinha vindado a prova. E aí ela faz o depoimento. Pela vossa conduta terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral. E ainda a vossa linguagem, que temos a esse adiantamento também é intelectual. E ela responde: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante, só porque tem a inteligência botada pela expiação. Frequentemente, os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância, né? Para mostrar também para nós que a deficiência ela sempre foi um período de olhar diferente, né? E que a gente está nesse processo da inclusão para que a gente possa olhar todos com a mesma lente, no sentido de que estamos num processo evolutivo, né? Exatamente. E também surdo e cego, que hoje, né, faz pouco tempo que nós temos resoluções para surdo e cego, né, de como trabalhar, o que fazer, mas já aparece na obra da codificação, né, o José dizendo que o José, ele era um garoto de classe média, né? Aos 20 anos, ele perde a visão e ele desencarna com 50 anos, mas 10 anos antes do desencarne, ele fica surdo. É lógico que Kardec, na época de Kardec, ele não falava, não existia nomenclatura surdo-cego, né? E aí a gente, por isso está num grifo, né? A gente colocou surdo-cego, porque, na verdade, o José, ele morre, ele desencarna como surdo-cego, né? Então, todas as vezes que a gente tem a limitação da visão e da audição juntas, a gente nunca vai dizer que o outro é surdo ou é cego. Não. A gente vai dizer que aquela pessoa é uma pessoa com surdo-cegueira ou um surdo-cego, ok? Aí era só para poder ampliar aqui o nosso vocabulário. Muito bem. O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador, né? Então ele já coloca aqui. Porque eu acreditava no futuro e confiava na misericórdia de Deus, né? Reforçando para nós, quando fala da felicidade, né? Que é a fé do futuro e a posse do necessário, né? Então, aqui vem esse espírito falando sobre isso, né? Que o que me mantinha era que ele acreditava no futuro e ele acreditava na misericórdia divina. Ademais, esse isolamento me foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa da minha alma, mais livremente se alcançava ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento, né? Então, da importância da gente, quando passar pelas dificuldades que a vida nos apresenta, ter a gratidão e ver como um aprendizado necessário, né? Espero recomeçar brevemente uma existência em que possa ser útil aos semelhantes, né? Ele já despertou para ser essa pessoa que vai auxiliar outras pessoas. Se o meu exemplo puder esclarecer algum dos meus irmãos encarnados, de modo a evitar o atoleiro em que caí, terei por iniciado o resgate da minha falta, né? Então, aqui, mostrando a importância dos nossos exemplos, né?
Exato. E Elis, a gente traz esses 3 exemplos para a gente ver a composição, ou seja, a partir do espírito imortal, não é? O que é a experiência da deficiência? Como nós precisamos aqui mudar o nosso olhar, né, frente a essa experiência. Então, o outro não é deficiente, o outro está vivendo a experiência da deficiência. É diferente, né? E o Joseph Maitreya, quando vocês quiserem, a gente recomenda ir para o Céu e Inferno, lá na segunda parte, no capítulo 8º. Todos 3 estão lá. É interessante a história dele. Numa outra existência, ele tinha sido alguém que tinha muitas posses e vivia uma vida muito desregrada e acaba contraindo uma doença e fica cego. E pelo depoimento mesmo dele, ele diz o seguinte, que ele começou a maldizer a providência divina, muito embora ele nem acreditasse em Deus. É exatamente isso que a Elis está trazendo para a gente. Né? E aí ele desencarna de uma forma deplorável, né? Passa muito tempo, porque, na verdade, ele desencarna pelo suicídio. Quando ele chega no plano espiritual, ele permanece cego. Enquanto espírito, ele não via luz. E aí, depois de muito sofrimento no plano espiritual, ele vai se arrependendo, tal. E aparece, né, a luz se faz diante dele e ele consegue ver os outros espíritos que estão indo resgatá-lo. E aí, um dos espíritos, ele falando isso, ele diz para ele, disse, o Deus que tu renegastes, né, teve misericórdia de ti, te dá uma nova chance. E aí ele escolhe voltar, né, e ter uma nova experiência. Então, e lógico, essa experiência um pouco mais ampliada. E ele diz, interessante, é lógico, acho que a gente não colocou tudo, porque ele vai dizer assim, aquela experiência serviu apenas para mim. Olha só a visão dele. Por isso ele está dizendo, eu espero recomeçar. E se a minha experiência fizer com que outros não caiam como eu já terei resgatado, iniciado o resgate de minha falta. Então, ele muda completamente, né, entre uma vida e outra na continuidade da sua aprendizagem. Olha que coisa fabulosa. Então, como é importante que a gente veja esse aspecto do espírito frente à experiência que estamos vivendo, que está vivendo, né? Elis, você, meu bem. Aí a gente continua com a instrução do espírito protetor do médium que recebeu esse espírito, né? O José. Ele esclarece que tal prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionado na sua prisão de carne. Os olhos hebetados veem, o cérebro deprimido compreende, mas nada pode ser traduzido, nem pela palavra, nem pelo olhar. Sabe mais que vós, ocultando-se na incapacidade física de uma força moral da qual não fazeis a menor ideia. Né? E realmente isso é real. Nos casos de deficiências múltiplas, que a gente atende com a deficiência intelectual severa, há casos que você não sabe o que esse espírito manifesta. E aí, a gente falando de capacitismo, essa semana nós tivemos uma eleição na escola, que eles tinham que votar nos alunos, e eu tenho algumas salas bem comprometidas. Nesse naipe aí que eu falei de deficiência intelectual bem severa, e porque esse espírito não tinha intelectualidade, era normal, mas os alunos a qual eu atendo, eles têm dificuldade intelectual, de compreensão. E na votação, tinha 3 candidatos, e a gente estava votando com o tablet, tinha aquela urna eletrônica, tudo, e aí foi uma sala, e aí que eu falo também que a gente, às vezes, a gente coloca o capacitismo no indivíduo.
E tem um estudante com 13 anos, deficiente intelectual severa, pouca reação diante das coisas que você faz. Assim, você olha, ele às vezes nem expressa no rosto. E aí a gente colocou para fazer a votação, colocamos o tablet no colo. E aí eu coloquei a primeira foto, ele tirou a mão. Aí eu falei, imagina, acho que ele não está entendendo. Coloquei a segunda, ele pôs a mão. Aí eu voltei na primeira, ele tirou a mão de novo. E aí eu falei, coloquei na segunda foto e falei, é essa? Ele permaneceu com a mão. E aí é isso que a gente fala, às vezes, nesse momento, é exatamente isso, os olhos veem, o cérebro compreende, mas nada pode ser traduzido. Mas a expressão do rosto dele era a mesma. Eu não conseguia saber se ele estava querendo ou não as fotos, por isso que eu coloquei a primeira vez, ele tirou. Eu falei, será que ele tirou? Eu falei com a professora, será que ele tirou porque ele não quer votar nesse? Então, eu vou pôr a outra foto. Aí, pus a outra foto, ele pôs na mão. Aí, tinha o terceiro, ele tirou a mão. E aí, as 2 vezes que eu fiz a mesma ação, ele colocou a mão somente na foto que ele queria. Então, mostrando para nós que, por mais que ele tenha esse, né, diagnóstico, ele não está isento de estar percebendo tudo que o ambiente o proporciona. E a gente, esse dado desse espírito, ele fala exatamente isso, né? Que essa experiência pode ser que ele não dê reações, mas o espírito está conectando com tudo que está passando ali à sua volta, né? Pode passar, Nídia. Elísio, que eu acho fantástico quando ele termina essa frase, quando ele diz assim, sabeis mais que vós, ocultando-se na sua incapacidade física, uma força moral da qual não fazeis a menor ideia. Então, todas as vezes que a gente se depara com uma pessoa, né, com uma deficiência, e muitas vezes o entorno, né, e as próprias barreiras causadas pela deficiência, para que esse espírito realmente possa mostrar-se, né, mostrar toda a sua beleza ali, a gente não imagina a força moral que aquele espírito teve para se deparar com aquela experiência. Ou seja, gente, é exatamente o contrário. Ao invés da gente olhar a fragilidade, a gente vê e perceber, né, a fortaleza de espírito, a fortaleza moral daquele espírito para aquela prova. Se a gente pensasse assim, não haveria preconceito, não é? Pelo contrário. E ele continua, olha. Dizendo que a gente vivencia ainda hoje, né? Ridicularizá-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, é aumentar-lhes o sofrimento, porque os faz sentir sua fraqueza. E dentro desse processo, certa vez eu trabalhava com uma sala de deficientes intelectuais e usuários de cadeira de rodas. E tinham 6 alunos, todos cadeirantes, né, usuários de cadeira de rodas, a gente foi num shopping. E eles fizeram as percepções, quando a gente retornou do passeio, dizendo, nossa, tinha gente que estava olhando para a gente que achava que a gente não era, acho que eles nunca viram tanto deficiente junto, né, Elisângela? Né? Porque olhavam para a gente assim com um olhar de espanto, né? Então, eles sentem o que a gente pensa também, né? Porque o nosso pensamento é energia, nosso pensamento é ação. E a gente, muitas vezes, sem querer, não é que a gente, às vezes, faz isso com rigorosidade, eu acredito que não, mas muitas vezes a gente, sem querer, fala, nossa, mas eles estão aqui, né? Será que esse lugar é para eles? Aí a gente volta no início da nossa fala, né, Elis? Quando há essa sutileza de pensar. Né? Exatamente, a gente não imagina. Tem uma amiga que diz o seguinte,
o pensamento, quando não sai na fala, é representado por outra coisa, mas ele está ali presente. Uhum. Exatamente, o que você falou, muito legal. E aí, Kardec coloca... Pode fazer, Aninha, essa aí. Tá. Lá na questão 369, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? A resposta: os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. E essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses órgãos, dizendo para nós que, na verdade, não é a inteligência, o desenvolvimento intelectual e moral do espírito não está representado na condição do corpo por não conseguir fazer. Mas, na verdade, o corpo não permite que o espírito se expresse. Por isso que é na prova. E para muitos de nós é, de fato, uma expiação. Principalmente, não é? Se há algum espírito aqui que precisa fazer um exercício interno apropriado a uma falta passada. Uhum. Mas Leon Denis vai dizer uma outra situação para a gente, né? Ele vai trazer uma outra reflexão para a gente, que o auxílio que a gente deve prestar a estas almas pode ser uma das condições do seu destino como do nosso. Olha lá. E que é possível que estejamos adrede colocados em seu caminho para aliviar, esclarecer e confortar. Aqui, né, Elis, a gente vê muito retrato da casa espírita como um todo, não apenas Sim. A evangelização. Como nós acolhemos os nossos irmãos? Porque nós temos a casa espírita, a sua finalidade é o esclarecimento, o conforto, não é? Para que a gente possa aliviar as dores dos outros, esclarecendo com conformidade à doutrina, acolhendo essa dor, esse sofrimento, para que também aquela pessoa, a partir daquele esclarecimento, seja confortado. Mas como que a gente, de fato, está acolhendo? Leon Denis está chamando a atenção para a gente. Como é esse acolhimento? Ele está carregado de quê? Nas sutilezas dos nossos paradigmas. Porque se a gente esclarece no viés verticalizado, ou seja, eu que não estou passando por esta prova, não é? Você que está passando por esta prova. Olha lá. E o interessante, quando ele fala isso, olha que beleza você poder auxiliar, né? Porque muitas vezes a gente não se vê nesse papel de acolhedor e auxiliador do processo da dor do outro, de minimizar esse processo que ele está vivenciando, trazendo para ele esse conforto, né? E esse espírito ele está passando por essa, né, nesse momento, por essa experiência, só ele e Deus estão sabendo, eles os programadores, né, da reencarnação. Porém, o nosso papel é de falar, olha, meu amigo, hoje eu não estou nessa experiência, mas vem cá que eu vou te acolher. Vamos caminhar, vai ser mais leve, né? Porque quando a gente olha pelo viés da leveza, nada é difícil, gente. Ninguém vai estar preparado para nada. Em nenhum momento. A gente pode estudar, pode ser especialista, pode fazer todos os cursos possíveis. Nós nunca estaremos preparados. Há determinados momentos que a preparação é lá do alto mesmo. Você estudou tudo, você fez tudo. Chega alguém que você vai ter que desvendar um mistério, né? Então, quando você olha isso e fala, nossa, chegou, não sei como fazer, mas não estou sozinha. Estou numa equipe aqui espiritual e eles vão me ajudar. Como que nós vamos fazer isso, né? Isso não isenta a gente de conhecer, de estudar, de buscar, mas de estarmos prontos.
Porque é a coisa mais difícil a gente chegar num lugar e a pessoa olhar e falar, pensar, eu não estou preparada, porque quando a gente pensa, a gente faz uma expressão, né? Não estou preparada para receber. Mas André Luiz coloca lá no nosso lar que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Acho que é isso, né? Lá no início. E é bem isso aqui, ó. Nos vermos como auxiliadores desse processo inclusivo. Porque se fôssemos nós nessa experiência, como gostaríamos? Desejaríamos de sermos sempre, acolhidos. A gente trabalha muito com autista, né? Então, eles colocam que o autista, às vezes, tem a dificuldade da empatia, de pensar-se no lugar do outro. Então, nós vamos pensar diferente. Às vezes, eu converso com os meus alunos assim, você gostaria? Ele fala para mim, não. Então, né? Isso que tem deficiência intelectual junto. Você gostaria, às vezes, em algumas situações, a hora que acalma, tudo, você gostaria? Não. Então, a gente vai levando a reflexão, né, para o outro, mas trazer para a gente. Como que eu gostaria de ser recebido, né? E é isso, porque nós estamos nesse papel aqui que o Leon fala. A Flávia colocou aqui, ó, exatamente o caso de uma tia minha, que hoje tem 86 anos, apresenta deficiência intelectual, porém nunca gostou de ser chamada de diferente. Ela sempre falou isso com toda a sua limitação intelectual. Sempre foi um exemplo para mim. Olha lá, a Flávia, né? Graças. Com a experiência dela lá. E a Sara está dizendo que gostaria de ser acolhida com afeto. Exatamente. Isso aí. E Kardec, na Gênese, né, lá no capítulo 18, ele diz o seguinte, que é, pois, para o futuro mais que para o presente que trabalhais. Kardec aqui, ele meio que rebaixa um pouquinho aquela ansiedade de que a gente assim, tem que ter o conteúdo, esse conteúdo tem que ser aprendido, o menino tem que saber tudo. Não tem que saber tudo, porque a doutrina espírita é uma doutrina de aprendizado construído constantemente, dinamicamente, nos nossos processos, na dinâmica da vida. Então, decorar a doutrina espírita não quer dizer que você é espírita. Já diz Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que faz tudo para domar as suas más inclinações. Aprender isso que é o mais importante, né? Então, a gente deixa de ser conteudista, a gente propõe experiências que são experiências evangelizadoras para as crianças a partir, né, de suas próprias vivências, contextualizando a vida. Isso é dinâmico e é importantíssimo para a doutrina espírita. Então, por que a gente escolheu essa frase para estar aqui na nossa fala? Porque a gente precisa perceber que os espaços evangelizadores que a gente tem organizado, eles precisam serem ativos, dinâmicos, né? Essa doutrina, muitas vezes a gente até pode imaginar, você não está entrando nada, não está aprendendo, será que está aprendendo? Mas essa é uma condição própria do espírito. E eu ouso dizer com muita tranquilidade, nenhum de nós é responsável pela aprendizagem do outro. Porque é o espírito que escolhe o que aprender, como aprender, e, inclusive, dá importância aos elementos que você está trazendo para ele. A minha responsabilidade enquanto evangelizadora é abrir a janela como mediadora desse cabedal de conhecimentos iluminativos que é a doutrina. É abrir a janela, é mostrar um novo mundo, é descortinar um novo mundo. Mas é o espírito que há de agarinhar para si o que aprender. É ele quem dá valor àquela aprendizagem que ele precisa realizar. Então, por isso que a gente diz, abaixa um pouquinho a fervura daquela ansiedade, né? Tá todo mundo... Não,
ninguém vai chegar no primeiro lugar, né? E o tempo de chegada é de cada um. Então, isso também é inclusão, é respeitar o tempo de cada um, é respeitar a construção de cada um, é respeitar o que o outro pode, a partir daquele conhecimento que nós mostramos, que nós oferecemos, o que ele vai construir, o que vai ser, o que vai trazer de volta construído para participar, partilhar com os outros, percebe? Então, quando a gente está falando da perspectiva inclusiva na prática evangelizadora, na prática pedagógica, a gente precisa ter esse olhar. Porque aí a gente vai pensar um roteiro, e vocês vão ver com a Elisa amanhã, a gente vai pensar um roteiro, a gente vai pensar esse espaço de uma maneira diferente, levando em consideração as experiências do outro, a diversidade espiritual, né, que é apresentada ali. E aí, tem um QR Code aí. Quem não conseguiu o QR Code, vou colocar para vocês o linkzinho para a gente responder essa pergunta que está aí, tá bom? Olha, deixa eu pôr. Pronto. Chegou aí? O QR Code é só apontar aqui a câmera do celular e você vai já para a votação, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui essa guia para vocês verem. Olha, o que podemos aprender com todas essas diferenças? Vamos lá? Sim, a Flávia, enquanto vocês escolhem a palavra, a Flávia está dizendo que bom vocês falarem sobre a questão conteudista, né? Pois hoje estou adotando mais o uso da vivência dele junto com o tema proposto. Exatamente. E fazemos trabalhos artesanais. Acho que estão gostando, pois da aula, dou a eles a oportunidade de falarem do jeito que entendem o assunto. Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. E não ser, né? Pois não, Alice. Pode falar, meu bem. Eu ia falar que exatamente isso que faz a diferença, né? Nas estratégias. O porquê que às vezes a gente é tão conteudista e tão bancário, né? A gente ainda está muito na exposição de algumas coisas, né? A gente quer fazer o recurso, a gente quer fazer a história, a gente quer dar o conceito, né? Então, é uma maneira da gente pensar, né? O que precisamos, né, nesse momento? Se é ser mediador do processo ou se é ser transmissor do conteúdo, né? Perfeito, Elis. Isso mesmo, amiga. Muito bom. Olha lá, o que podemos aprender com todas essas nossas diferenças? Amor, respeito, solidariedade. Muito bom. Igualdade. Vocês sabem como funciona, né? A nuvem de palavras. Quanto mais a gente vai colocando palavras semelhantes, mais ela aumenta na nuvem. Olha lá, só 6 pessoas. 22 respostas. São 6 pessoas que responderam só, gente. Vamos lá. Rapidinho. E aí? Tranquilo? Só isso? Tá todo mundo satisfeito com as palavras que estão aqui na nuvem? Ó, nós temos 25 pessoas na sala. Vamos lá, quero ver se a gente chega pelo menos a 20. Muito bom. Compartilhar, compaixão, desenvolver, né? Amar, aceitar, empatia, humildade.
acolher, compaixão, amizade, muito legal. Desenvolver, respeitar, compartilhar, amor. Coloca lá, Cris. Vai lá. Entendimento, muito bom. Aprender a conviver. Perfeito. Sinceridade, olha lá que legal, muito bom. Humanidade, compaixão, colaboração. Joia. Muito bom. Amor e respeito e igualdade estão na frente. Depois vem solidariedade. Depois empatia. Muito bom. Muito legal. Vamos lá? Só isso? Olha, a igualdade aumentou. Amor, respeito, empatia aumentou. Muito bom. Aprender diversidade. Perfeito. Verdade. Sinceridade, adorei isso. Aninha está mostrando 43 respostas, é isso? É, porque, na verdade, foram 12 pessoas. E são quatro respostas, né, para cada uma. Isso. 4 palavras. Aí, 12 vezes 4, eu acho, né? Dá 43. Não sei se todo mundo respondeu 4. Mas só 12 pessoas responderam até aqui. E as 12, no total, responderam 43 respostas. Isso. E o respeito está em liderança. Liderança. Amor e respeito. Muito bom. Ok. Então, a gente precisa, de tudo que vocês responderam, a gente precisa fazer um breve resumo daqui, né? Leon Denis diz o seguinte, que é necessário livrarmos-nos de ver nas provações e dores da humanidade a consciência exclusiva de faltas passadas. Gente, é tão atual o que o Leon Denis está colocando para a gente aqui. Porque a gente sabe que as nossas experiências reencarnatórias, elas, como provas ou expiações, elas fazem referência a um passado sobre o qual algumas condutas elas precisam ser retificadas, revistas, né? É lógico. E às vezes, na maioria das vezes, nós temos um passado delituoso. Mas fica aqui uma pergunta. Será que a gente, ao olhar para a deficiência, a gente só pode ver o passado delituoso? Será que as nossas experiências, qualquer um de nós, aqui presentes essa noite, por exemplo, alguém pode dizer que não teve um passado delituoso? Que não cometeu nenhum delito? Não, né, Sueli? Exatamente, não. Então, cabe a cada um, nos estágios que estamos, experienciar a vivência que necessitamos. Mas isso não faz de nós inferiores. É isso que Leon Denis está dizendo. Olhe lá. Não é? Todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em via de expiação. Lembra lá atrás, quando foi colocado, né? Lá no seu inferno, dizendo que a coragem moral, a força moral do espírito de vivenciar determinada prova, também dá para ele
a superioridade moral da qual eu nem tenho. Então, é necessário que a gente comece a rever, a ressignificar esse nosso olhar. Nós temos visto coisas assim, nossa, terríveis, principalmente no esclarecimento de algumas famílias que estão chegando no centro espírita em relação ao TEA. Gente, completamente desnecessária. Se o passado é esquecido, há um motivo pelo qual é assim. Não me interessa mais o meu passado, no sentido de que eu preciso agora desenvolver todas as minhas habilidades, ter as experiências necessárias para que eu possa ressignificar as minhas condutas, educar esse homem velho, a fim de que o novo renasça, a fim de que o novo ganhe, resplandeça em luz. Mas é o presente sobre o qual eu preciso me preocupar e não o passado. Então, Leon Denis vem trazendo uma grave reflexão para a gente aqui, né? Amiga, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Fica tranquilo, Ninha, pode seguir. Tá bom. A Sandra Borba, no livro, que eu e a Elisa, a gente ama esse livro, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Ele disse o seguinte: a mensagem crística é, por excelência, a mensagem do respeito, da tolerância e da cooperação. Ou seja, se nós não vivenciamos essa mensagem, né, com todas as nuances que ela traz, nós necessitamos nos investigar, né, nos auto-observar. Mantoan, de novo, nos alertando que é preciso abandonar o ensino transmissivo e adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber. Estou como evangelizadora, mas não significa que eu sei de tudo. Não significa que os saberes dos meus evangelizandos, das suas famílias, dos jovens que estão conosco, são indispensáveis. Na verdade, nós precisamos garantir que haja um espaço adequado para que essas vivências elas sejam respeitadas e que elas possam, inclusive, indicar a contextualização da doutrina que abraçamos. E, lógico, nós não poderíamos deixar de lembrar que Jesus, quando diz: vinde em mim, todos vós que estáis sobrecarregados, nós não podemos ser aqueles que vamos causar a obstrução, causar as barreiras para que o outro chegue a Jesus. Pelo contrário, o comprometimento nosso como trabalhadores da evangelização, seja qual for o departamento que estejamos, nós devemos ser sempre aquele que vamos ser instrumentos para que Jesus possa, ao abrir seus braços, receber aqueles pequeninos como nós, que necessitam de sua palavra, do lenitivo de seu amor. E nós não podemos fazer isso obstruindo, não é, a caminhada dos outros com as nossas próprias indelicadezas, os nossos ciúmes, como diz o Evangelho. Né? E aí a gente termina com saque. O que é saque? É o serviço de aprendizagem contínua. Aí a gente abre as perguntas que vocês possam ter, tá bom? Para a gente. E a gente termina com vocês aqui esse breve momento